E sejam bem-vindos a mais um Espaço de Fontes aqui no Smartdown e no Wrestling.pt. E hoje com uma entrevista muito especial. O meu convidado é o Ultra Psycho. E para quem possa não saber deste pessoal mais novo, porque o Ultra é um lutador que já está retirado, portanto que já não está no ativo. Para o pessoal que possa não saber, o Ultra basicamente esteve em todas as histórias do wrestling português. É um ex-campeão da APW e, portanto, não se deixem quase enganar pelo facto de ele já não estar no ativo. Nós temos aqui material para uma entrevista incrível, posso garantir. E no final da entrevista, muitos de vocês vão-me agradecer por terem ouvido estas histórias todas. Ultra, antes de mais, obrigado, man. Obrigado pela tua presença. Eras uma pessoa que eu já queria entrevistar há algum tempo. Finalmente isto deu-se em termos de disponibilidade. E a primeira questão que eu te faço é a questão habitual, típica de como é que o wrestling surge? Como é que entra na tua vida esta coisa do wrestling? Vá lá. Bem, eu não estava nada à espera que surgisse essa pergunta, eu nem estava preparado. Mas ainda antes disso eu gostava também de agradecer. Ok. Tu basicamente aqui nesta pequena introdução disseste quase tudo aquilo que eu estava a pensar dizer. E era mesmo por aí, porque eu acho que hoje aqui, de certa forma, está-se a fazer história, ou uma historieta, não é assim nada de coisa. Mas realmente, pelas minhas contas, eu sou a primeira pessoa que está aqui que não está no ativo e que está a ser entrevistado neste formato. É verdade, sim. E então, nesse aspecto, isto já faz com que isto seja um bocadinho especial. Sem dúvida. Pronto, gostava de agradecer, devo dizer que estás a fazer um excelente trabalho. Obrigado. Até digo mais, tu és a única pessoa assim do panorama corrente que eu sigo online, já vi estas entrevistas todas. Ok. Obrigado. Ora, essa porque estás a fazer um ótimo trabalho, és o Rob Feinstein do wrestling português, mas sem a parte da pedofilia. E hoje vais aqui entrevistar. Começa bem. Vais aqui entrevistar o André Ventura do wrestling português, sem a parte da religiosidade, digamos assim. Agora, em relação à tua pergunta, como é que o wrestling entrou na minha vida? E a resposta é: não sei. Ok. Não te recordas? É isso? Portanto, foi a entrevista possível, caros amigos. Não. É assim, não é bem não sei, é não sei se sei. Ok. Isto vai parecer confuso, mas à medida que eu for explicando, vocês vão perceber. Então, existe. Porquê? Porque existem aqui dois accounts, digamos assim, que entram em conflito. Okay. E eu não sei qual deles é o verdadeiro. Eu tenho aquele account que é o da minha memória. Portanto, é por aí que eu vou começar, que é o que faz sentido. E já vou falar do resto. Ora, segundo a minha memória, e se ela não me atraiçoou, o meu primeiríssimo contacto com o wrestling foi em 1991. Ok. E para a malta atual, para aqueles que se calhar não me conhecem e também se calhar não conhecem como é que era a vida dos anos 80 e início dos anos 90 para todos nós, eu vou aqui dar uma pequenina lição de história só para enquadrar no contexto. E tu vais te identificar com isto, ainda és um bocadinho mais velho que eu. Nesta altura eu era criança, tu acho que eras adolescente. Já tenho mais de 40. Pronto. Exato, eu tinha 11 anos nesta altura. Ok. E como é que era a vida do Portugal? Até porque a malta agora, eu Tem peço nada a ver. desculpa de os ir a ofender um bocadinho, mas eles nada a são ver. os millennials mimados. Eles já nasceram online. Ok. Já nasceram quase a... Pronto, isso já é mais a geração Z, a geração mais atual, já nasceram a dedilhar ecrãs e não sei, touchscreens e não sei o quê. Mas nem sempre foi assim. E em 1991, e pior ainda mais para trás, nós tínhamos de viver com 2 canais de televisão. É que nem SIC, nem TVI. A SIC apareceu no ano seguinte, portanto para localizar, estamos no verão de 91. E então... Basicamente sem internet. Muito menos, sem internet, sem telemóveis, sem conta de corno. 2 canais. Isso. E um deles só abria à tarde. Que acho que é partida uma. exatamente. Pronto, tínhamos RTP1 e RTP2. Não dava wrestling. E então quem é que podia ver wrestling nessa altura? Obviamente quem tinha uma coisa chamada antena parabólica. É que nem cabo. O cabo apareceu em 94 e popularizou-se só a partir de 96 em diante. Mas então, nesta altura, nem cabo, era só mesmo antena parabólica. Ora, uma antena parabólica na altura não era assim das coisas mais baratas. Sim. Não era coisa para todas as bolsas. Era só, eu diria, da classe média alta para cima. Assim,
de tempos a tempos, lá se viu uma parabólica, até mesmo há aquela história de a parabólica e o Mercedes à porta e a parabólica no telhado da barraca, pronto, mas isso são outros 500. Mas em regra geral, quem tinha antena parabólica era, e quem queria ter e podia ter, era da classe média alta para cima. Eu, sendo um peasant da classe média, não tinha esses luxos, não tinha antena parabólica e tinha-me contentar com 2 canais. E então não sabia o que era wrestling, pronto, desconhecia. Vivia a minha vida como se isso não existisse. E a única exceção era no verão. Porque de vez em quando, até mesmo as pessoas de classe média, de vez em quando, de verão, lá conseguem alugar, lá para o Algarve, umas casitas que de vez em quando têm antena parabólica. E neste ano, não sei se foi o primeiro ano em que isto aconteceu, se foi o segundo, mas há de ter sido por aí, a casa que a gente alugou, que era em Santo Eulália, ainda me lembro, tinha antena parabólica. A televisão era daquelas a preto e branco, com a caixa vermelha, aquelas pequeninas, mas equipada ali, armada com uma bruta parabólica. E aquilo para mim era uma festa. E então, em agosto de 91, estávamos de férias. Fui eu, os meus pais, a minha irmã, que era muito pequenina na altura, e a minha prima, nesse ano, que é mais ou menos de atividade, também foi connosco. Estávamos a jantar na varanda, mesmo armados em classe média alta. E então puxámos a televisão até à varanda, o que deu para puxar. Estávamos ali a comer ao ar livre, pronto, e a ver televisão. O meu pai estava a fazer zapping. E de repente passa pelo Eurosport. Ou pela, eu não sei se diz-me umas pedidos no feminino, já lá fiz comentários e nunca percebi. Se é a Eurosport ou o Eurosport. Eu sempre disse o Eurosport. É o Eurosport, mas é capaz de ser no masculino. De qualquer maneira, o meu pai passa pelo Eurosport. Parece assim um ringue que me parecia de boxe. Era a única coisa, o único tipo de ringue que eu tinha visto daquele género era em combates de boxe, em público, não sei o quê. E depois aparece assim uma entrada e na nossa direção, pronto, era a entrada para o ringue. Eu, na altura nunca achava que nunca tinha visto. Vêm 2 gajos, 2 matulões. E aquilo que me chamou a atenção foi, eles tinham a cara pintada, os 2, e cheios de picos. Picos por todo lado. Também já. Saíste logo em grande. Logo em grande. Ora, eu na altura não sabia o que aquilo era, não sabia quem eles eram, não sabia ponta de cor nenhuma, mas agora já sei que só podiam ser os Legion of Doom. Os Demolition também, também fazem parte dessa... Também... Estás a perceber o que é? Sim, fazem parte dessa... Também enquadram nessa descrição. Nessa gimmick, vá lá. Exatamente. Mas não podiam ser eles porque eles já tinham... Sim. Já não estavam juntos. Eu também pensei logo, quando tu falaste, também pensei mas logo. Era, só podia ser os Legion of Doom, eram os únicos ativos na WWF, porque aquilo só podia ser a WWF porque estava a dar no Eurosport e na altura dava, eu sei, agora sei que dava. E eu fiquei a olhar para aquilo, epá, o que é isto, meu? E atraiu-te logo? Atraiu-me logo, porque ainda por cima, na altura, eu adorava aquele tipo de visual punk. Eu nesse carnaval de 91 tinha mascarado de punk, tinha uma pulseira de picos e tudo. E isso chamou-me a atenção. Eu tipo, quer dizer, eu ali com uma pulseirinha e nada, e estes cabrões, picos, pelo antebraço acima, nos ombros e todo espintalgado. E um ainda por cima tem um mohawk, o Animal, e o outro tem 2, pronto. Ou reverse mohawk, ou lá como é que eles chamam. E isso chamou-me a atenção, fiquei assim, o que é isto, meu? Depois chegaram ao ringue, desataram à batatada, e aquilo não era boxe, eu percebi que aquilo... Que era outro estilo. Era outra tipo coisa qualquer. Não é? Definida, quase. Outra coisa qualquer que eu não sabia bem o que era. Mas o meu pai começou logo a quebrar o kayfabe logo no primeiro dia que eu estava a ver aquilo. É tudo a fingir. E o meu pai não foi bem assim, foi mais... Até me lembro das palavras, ele começou a dizer assim, isto é a luta livre, não sei o quê. Eu vi disto quando estava em Inglaterra. E ele e a minha mãe tiveram de férias na Inglaterra. Eu tinha 4 meses, eles deixaram para em Portugal e foram para a Inglaterra. Estiveram em casa de primos meus e ele disse que viu e ele refere-se, não foi ao vivo, foi na televisão. Ou seja, World of Sport. Era o World of Sport, sim. E ele lá ter visto lá isso na altura, em dezembro de 80. E então estava-me a dizer, eu vi disto lá em Inglaterra, mas isto é tudo combinado. Pronto, cortou-te logo. Não cortou porque eu fiquei assim. Eu, como também era criança, não percebi bem o que é que eu queria dizer com aquilo. Tudo combinado, o que é que é combinado. E depois, mais tarde, continuaste a seguir e começaste a perceber o que era aquilo. Portanto... Sim, mas ainda há aqui um salto, já vais perceber. Eu fiquei assim, isto é combinado. Estes gajos estão aqui a bater nos outros, o que é combinado?
não percebi e não liguei muito. Eu estava tão fascinado com o visual deles que aquela história do ser combinado entrou-me um bocadinho por um ouvido e saiu por outro e não prestei muita atenção. Entretanto, ele mudou de canal, continuou a fazer zapping. Certo. Eu regressei, deixei de ter parabólica temporária, voltei aos 2 canais, voltei à vida normal, esqueci um bocadinho aquilo. Entretanto, passado um ano, é que começa a dar na RTP. Agora, recuando mais um bocadinho, porque eu falei que havia aqueles accounts em conflito. O que é que eu quero dizer com isto? Falando ainda em parabólicas, o meu avô, eu já não tenho nenhum avô, tenho só uma avó, mas avô já me faleceram os 2, infelizmente. Um deles faleceu logo em 88, ainda antes deste primeiro contacto. Mas o meu avô, eu vou ser um bocado suspeito a dizer isto, porque para nós, os nossos avós e familiares são quase sempre especiais. Mas eu vou dizer na mesma, o meu avô era muito especial, mas não era só por ser meu avô. Ele era mesmo, acho que em qualquer contexto, ele pode ser considerado uma pessoa especial, porque ele era aquilo que se pode definir como um verdadeiro gênio. Era daqueles quase cientistas loucos. Uma pessoa um bocado na onda do variações, estava muitas décadas à frente do seu tempo. O meu tio exageradamente até diz que ele estava 200 anos à frente do tempo. Acho que também não tanto, mas em uns 50. Uns 50 não duvido. E ele já tinha visto? E ele já tinha... A questão é, o meu avô, ele inventava coisas, eram engenhocas, era um professor pardal da vida real. E uma vez, o que é que ele fez? O meu tio, filho dele e irmão da minha mãe, é músico. E foi o meu tio que me contou isto. Eu lembro-me um bocadinho, tenho uma vaga memória, porque eu na altura tinha 6, 7, 8 anos, tenho uma vaga memória desta altura. Mas um pormenor que o meu tio me conta é que eu não me lembro de todo. E é aqui que já vão ficar a perceber a história, este bolo todo. Mas tens que condensar mais as coisas, porque senão nós não vamos conseguir. Acredita nisto que eu estou a dizer. Sim, eu vê aquele é o relógio e tenta fazer, eu acredito, mas tenta fazer isto. Onde é que está o relógio? Eu por acaso não... Está ali, estás a ver ali 12, tenta fazer para cada questão para em 5 minutos. Está bem. Senão nós não vamos conseguir mesmo fazer isto. Eu agradeço o teu detalhe, mas percebes? Ok. Então, o meu avô, o meu tio toca todo o tipo de instrumentos, ainda hoje, e o meu avô sacou de um prato de bateria que o meu tio lá tinha, e dali fez uma antena parabólica. Exatamente. Isto é inacreditável, mas fez. E eu lembro-me dele mostrar canais, inclusive um canal italiano, ele dizer, este canal é italiano, ele dá tudo. Eu não sei como é que ele fez aquilo, ele fez uma antena parabólica, genial, apanhava canais. E o meu tio diz que ele apanhava wrestling, adorava wrestling, adorava ver, adorava o Hulk Hogan. O meu avô já percebia como é que o negócio funciona, aparentemente. E o meu tio diz que o meu avô me punha ao lado dele no sofá a ver. Eu não me lembro disto. Mas, se isto for verdade, isto pode também ser uma falsa memória do meu tio. Pode ser verdade mesmo. Se isto for verdade, este é que é o meu verdadeiro primeiro contacto com o wrestling. Mas não é aquele que eu me lembro. Aquele que eu me lembro foi o outro que eu contei. Sim. Vamos, se calhar, considerar esse que é o que tu te lembras, é o que a tua memória te diz. Este eu tenho a certeza que foi um contacto, um early... Sim. E como é que tu tomas o passo de gosto disto, mas quero ser lutador, quero fazer isto, quero treinar, Como é que surge esse passo? Isto, pronto, é pena de ter de ser condensado, mas eu percebo... Estás a ver, está ali entre eles, tenta ir para aí até aos 18, 19. Sim. Porque... com a maior parte do pessoal que cá vem, como é malta mais nova, a impressão que dá, e se calhar é quase verdade, vou falar um bocadinho hiperbolicamente, mas é quase verdade, eles um dia descobrem wrestling na SIC Radical, no dia a seguir já estão a bater à porta do centro de treinos mais próximo da área deles. Não é mentira. E comigo não foi, como é óbvio, dada a minha idade e o meu percurso, as coisas não eram assim, porque eu via wrestling na RTP com o Tarzan Taborda nos anos 90. E comecei a treinar em 2003. E aqui acontece muita coisa pelo meio. Mas o que é que te leva... Porque tu começas a treinar na ETT, na escola do Tarzan Taborda. O que é que te leva à escola do Tarzan Taborda? O que me leva foi que eu comecei a conhecer pessoas online. Ainda, claro, não havia Facebooks, nem companhias, nem YouTubes. Havia o IRC, o IRC. E a partir daí eu descobri os canais de WWF, depois WWE quando mudou de nome, e Wrestling Fans, que já aqui foi falado também, que era o canal dos ETTs. O próprio canal ETT também existia. E eu comecei a conhecer os corvos desta vida, os Bemers desta vida. Foram os primeiros que conheceste, o Pavão, o pessoal da ETT. Mais para trás, que eu não vou fazer um tabu deste assunto. Eu já percebi que o pessoal aqui faz tabu deste assunto.
tanto nesta plataforma como em plataformas lá fora, noutras entrevistas, não percebo porquê. Ok. Censuram completamente o nome Ravel. Ah, e o Ravel, sim, já ouvi umas vezes falar, mas sim, se calhar juntamente a esse pessoal, não. Sim, tens razão. Já Esse ouvi. pessoal, exato, e porquê? Se esse pessoal que eu me estou a referir, e eu não preciso fazer tabu, Sim, 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 ouvi claro. uma entrevista com o Pegas, não referiu o Ravel, ouvi uma entrevista com a Killer Kelly, que não foi aqui, foi no outro lado, com o David, não referiu o Ravel. Se essa malta começou com o Ravel, Ok. porque é que não podem ao menos, nem que seja numa side note, falar que foi. Não, fizeram tabu, não sei bem porquê. Porque ele já não está Achas entre que foi nós. propositado, é isso? Eu acho que sim. Eu não sei porquê, mas acho que foi propositado. Se calhar eu percebo, porque eles não consideram que foi aí, porque aquilo. Pronto, Pois, os será mais planos eram isso, não é? bocadinho- Será, se calhar, na cabeça, na mente deles, Se se calhar... mas de qualquer maneira não deixa de ser onde eles começaram. Ok. A bem ou a mal foi onde eles começaram. Mas eu não estou aqui para censurar ninguém, cada um conta a história da maneira que quer, Claro. escreve a história da maneira que É a quer. nossa verdade, não é? Exato, e eu aqui estou a dizer a minha, eles vão ter dito a deles. Claro, claro. Mas a minha, eu acho que a primeira pessoa deste manancial todo, pessoas que eu conheci até foi o Ravel. Ok, muito bem. E foi o Ravel que me começou a falar da ETT, começou-me a falar do pessoal, mas ele começou-me a falar mal deles, a dizer que eles gozavam com ele, porque ele já lá treinava na ETT. Ok, muito bem. Mas que eles gozavam com ele e não sei o quê, e não sei o que mais. Mas pronto. E acho que o próprio Ravel deixou de ir, Ok. mas eu comecei a ter contacto com essas pessoas, especialmente com o Pavão, que era o mais acessível de todos, já há que dizer. O Bemer e o Corvo nunca foram assim muito acessíveis comigo como o Pavão era. E, O Pavão era mais aberto, é isso? exatamente. Mais... E outro rapaz que era o Duque, que não sei, também não costuma ser falado, mas ele também tem muita importância no wrestling nacional, mais se calhar com o que as pessoas imaginam. Foi ele, por exemplo, que fez o design do título do WP. Ok, muito bem. Que ele é designer, trata dessas coisas e fez isso e fez mais coisas. E pósteres e Muito bem. edições de Portanto, vídeo. era alguém Está ativo, ativo nessa... nos bastidores, inclusive dentro do WP, já mais Ok, tarde. muito Mas bem. nesta altura também treinava na ETT ele, e então o Duque e o Pavão e os outros um bocadinho, mas mais afastados, foram aqueles que me puxaram para ir lá ver Isso, ver como é visitar, que é. como é que era, como é que não era, não sei o quê. Ok, Antes disto, eu ainda fiz um treino com o Ravel, que eu acho que ok. posso dizer que não conta, mas Ok. eu não tenho é medo de falar o nome do Ravel. Ok, muito bem. Isso sim foi uma brincadeira, foi o meu primeiro contacto, se é que isso conta como um treino. Ok. Mas pronto, depois disto e mais, ETT, entre não é? aspas, a sério, ETT, ETT. dia 8 de agosto de 2003, Ok. foi quando eu iniciei o meu treino. Eu acho que foi logo nesse dia, se não foi nesse dia, foi na semana seguinte, mas acho que foi logo no primeiro dia que tive que passar pela praxe de fazer o braço de ferro com o Tarzan Tarzan da borda. Borda. Ok. Como é óbvio e tal e qual como aconteceu com quase toda a gente, menos com eu nem lhe movimentei o braço. Ok. O único que o fez foi o Bemer. Foi o Bemer, um dia. não é? Fez assim uma Sim. coisa assim, não Sim. mais do que isto Sim. também. O Bemer contou Mas essa o história. resto, ninguém. A gente até podia ir cá com as duas mãos, não havia maneira do. Ele era realmente forte, não é? Não é Aí mítica. não é não é mito, mito, vá lá, exatamente. Não há dúvida. Nesse aspecto, ele era aquela personagem que a gente sabe, que já foi aqui Sim, sim, já falado várias muito. vezes. Aqui até me pouparam trabalho com as escusas, Sim. até posso adiantar mais. Isso, sim. Mas foi assim que eu comecei então, em 2003. Ok. Os primeiros tempos, muitos dias nem chegava a haver treino. Eu ia sozinho com o Pavão Ok. e o nosso trabalho era estar a pintar o ringue e a limpar aquilo. Não havia sequer treino, porque mais ninguém estava a ir. Ok. Nesse ok. primeiro dia que eu fui, foi mais gente. Muito bem. Depois desapareceram todos. Ok. E acho que eles também chegaram aqui a falar nisso. Chegaram, O sim. Corvo estava com Sim, sim. problemas, não sei o quê, não ia, o Bama também, whatever. Foi E até o facto de muitas vezes não haver treino, de estarem quase a limpar aquilo tudo, depois chegava ao Tarzan, Até porque tinha histórias. de ser feito, que era para o ringue ser montado. Sim, ok. Porque senão tínhamos de estar a treinar ali nos Pois, colchões claro. e fizemos isso para termos o ringue montado, para que depois, a partir do outono, Ok, os treinos começassem mais a sério. E foi o que aconteceu. muito bem. Então, não era só eu a única pessoa que lá estava, mas pronto, o resto do pessoal novo é malta que se calhar nem vale a pena falar Sim, porque ninguém os conhece. Não, Então, ninguém, sim, claro. vou estar aqui a divagar. Sim, Pronto, sim. era eu e outras pessoas que Ok. ainda hoje, com um ou outro, mantenho contacto Ok. a nível de amizade. Mas era também o Bemer e o Corvo. O Bemer e o Corvo Ou nessa altura eles não estavam? depois começaram a estar. Quando depois o ringue voltaram, ficou ok, montado, ok. Isso. eles começaram a ir. Muito bem.
A partir daí, e durante por 2004 adentro, os treinos, ora umas semanas havia, ora outras semanas não havia. Chegou a estar períodos de tipo 6 meses sem haver. Depois, em 2005, ainda houve algum treino por outro e tal. Entretanto, o Tarzan Taborda faleceu. Muito bem. E nesta altura em que o Tarzan Taborda faleceu, eu conheci, isto calhou na altura em termos de timing, com outra pessoa que eu conheci, que foi o Iceborg. Ok. O Iceborg, na altura, como é óbvio, não se chamava Iceborg. Na altura, quase ninguém se chamava os Posso nomes. falar-te aqui, mas já estamos em 2005, agora quando estás antes de teres ido para Portsmouth ou depois já? Foi um bocadinho antes. Eu Antes, já vou ok, falar ok. disso. Não, eu vou falar um ok, bocadinho disso, porque ok. já foi também quase tudo dito. E ainda bem, assim também me poupa um trabalho, também fica Ok. mais condensado. Ok. Mas eu acho que aqui é importante falar que foi quando conheci o Iceborg. Muito bem. Entretanto, os treinos na ETT estavam a ficar mais escassos e, entretanto, o Tarzan Taborda faleceu. Eu fui ao funeral do Tarzan Taborda. Eu fui a única pessoa que apareceu, que foi entrevistada para a... Não fui o único que foi entrevistado para a TV, fui o único que na peça foi colocado, na edição. Sim. Eu acho que eles até se calhar ficaram um bocadinho chateados com isso, porque eles consideravam, e aí com razão, que eles eram mais alunos do Tarzan do que eu tinha Ok. chegado há menos Sim, tempo. Mas é pá, foi o que os jornalistas Isso é o que é, escolheram. não é? Isso é o que é, claro. Isso não... Mas pronto, é uma pequena curiosidade que Ok. eu apareci. E, entretanto, nesta altura, o Tarzan Taborda tinha acabado de falecer. Eu conheci o Iceborg, não me lembro bem se antes dele falecer, se depois, mas apareceu um Chrome na internet com o nickname de Godzilla, que na altura era Godzilla, não era Iceborg, Ok. e começou a dizer que estava a treinar wrestling no Alvalade, ele chamou o Alvaláxia, pronto, lá no estádio em Alvalade. Ok. Alvaláxia é um Sim. centro comercial, mas Sim. eles diziam que era o Alvaláxia. Ok. Anda a treinar. E a gente, eu e um dos meus amigos, o André, que também treinava na ETT, a gente não queria acreditar, porque a gente perguntava-lhe assim, mas treinas com quem? Com o Ravel? Porque quem treinava lá, Ok. na altura, era o Ravel, que a crew dele, digamos assim, chamava-se a MWR, Sim. National Wrestling Revolution, era a tentativa de lançamento de Fed. Sim. A promotora deles era o que eles queriam fazer, mas na altura só treinavam. Sim. Tive contacto há pouco tempo com algumas pessoas que Da treinaram lá. MWR, sim. E depois acho que mudou de nome para a AWS, foi qualquer coisa Que assim. ainda estou a pensar fazer alguma coisa se calhar com essas pessoas para se recordarem esses Eu tempos. acho bem. Claro que sim. Toda a gente tem histórias para contar. Claro, sim. Todos adicionam peças ao puzzle. E é aí que se vê a beleza disto. A big picture. Exatamente, é isso mesmo. Então, eu conheci o Iceborg, que na altura era o Godzilla, e ele dizia que treinava lá em Alvalade, e eu perguntava, mas com o Ravel? Ele dizia, não, como não? Quem treina lá é o Ravel. Ah, não, mas nós também treinamos lá. E depois é que eu venho descobrir que eles treinavam em outros horários diferentes. Era outra fé. E chegaram-se a cruzar e a andar quase à porrada. Eu lembro-me que houve qualquer coisa assim, que houve quase porrada entre os diferentes gangues, digamos Mas assim. então qual era a FED? Porque se a FED do Iceborg não era a do Ravel era a do NWS, Sim. não é? A do Iceborg... A do Iceborg, ele queria fazer uma fed chamada ainda não bem original, PWE, Portuguese Wrestling Entertainment, super original. E ele dizia-me, esta é a parte mais curiosa e mais inacreditável, Ok. ele dizia-me que eles tinham um contrato com o canal Viva. Esse lindo canal. Eu que trabalhei podia dar no canal Viver. Canal Viver, eu queria dizer Viver. Canal Viver era Canal Canal Viver. 18, onde Mas à noite... trabalhavas de dia só, de Sim, noite, de noite quando não. mudava o. Que é programação. frequência, Ora exato. está. Ora Se calhar preferias trabalhar. Se calhar preferia trabalhar à noite, sim, sem dúvida. Exatamente. À noite há sempre subsídio na altura, não sei. Ele dizia-me que tinha um contrato com o Viva e que eles queriam fazer um show. Era espanhol, o Canal Viver era espanhol. Mas ele disse-me que tinha uma coisa para fazer e Ok. que a gente não queria acreditar, mas decidimos, eles estávamos a convidar para ir e nós fomos lá. Já agora vamos ver. Sim, Chegámos sim. lá e efetivamente isso do Canal Viver não sei se era, se não era, mas que eles estavam lá a treinar, estavam. E nós começámos já que as coisas na ETT estavam paradas, começámos a treinar com eles. Ok. Era o único sítio que Sim, tínhamos sim, para claro. Na NWR éramos personas não gratas, porque eu tinha problemas pessoais Era com isso o que eu tinha a dizer Ravel. por alguma razão específica. Porque eu tinha problemas com o Ravel que Ok. coisas pessoais não Mas entendo. antes disso. Ele tinha problemas pessoais com quase toda a gente. Era um indivíduo muito conflituoso, esta é a verdade. Epá, ele tinha algum problema mental, a verdade é essa. Ok. Por isso é que pôs de termo à vida. Sim. Tá.
É como é. São Não há sempre que ter medo questões, sim, de abordar as coisas. Sim, Pronto. questões complexas, não é? Do que ele tinha, não sei bem, mas alguma coisa ali se passava. Ok. E ele arranjava conflitos com toda a gente, inclusive é comigo. Ok, E então, aí tínhamos a porta fechada. muito bem. E o meu amigo, esse que foi comigo, também tinha problemas com ele, por motivos semelhantes. Tínhamos a porta fechada e fomos treinar com os outros. Entretanto, dissemos aos gajos, aos restantes membros da ETT, temos aqui estes putos, que eram o que eles eram na altura, Ok. eles estão a fazer treinos, vocês também têm a porta fechada no outro lado e se vierem Vamos também embora. para cá. E assim foi. Ok. Veio o Bemer, o Corvo, o Pavão, esses pessoal três que era comandos, da e ETT. veio também o Pegasus, que na altura era o Kid Joe, Era o Kid Gel, sim. Muito bem. e ele tinha vindo também da NWR e foi puxado Ok. pelo Bemer, Ok. acho que ele também falou cá disto. Falou, sim. Falou. Até O o Bemer Luís, viu sim. que ele tinha potencial. E levou-o para ali e ficou, e era isso que eu vi, era o protegido dele ali. Começámos ali a treinar, entretanto vem a história Ok. que já tinha sido feita a proposta, penso eu, uns meses antes a ideia, pelo menos nasceu de ir à Inglaterra, Ok. e foi aí então que foi, como tu já sabes, eles os três e mais eu. Era isso, exatamente. Era isso. E como é que surge, portanto, são eles que te dão a ideia a ti? Queres vir connosco? Ora bem, quanto a isso, e pelo que nós cá pudemos ver e assistir, para quem viu as entrevistas deles os dois, Ok. temos aqui duas versões que entram também em conflito. Ok. Repara uma coisa, quando o Corvo esteve aqui, o que é que ele disse? Ele começou a dizer, eu alinhei, o Pavão alinhou, o Weber alinhou, o Ultra alinhou, foi este o verbo que ele usou. Usou o verbo alinhar. Ok. O Bemer, quando cá teve, usou um verbo totalmente diferente, que neste contexto é inclusive antagónico do outro. Disse que eu me colei a eles. Ok. Ora, alinhar, colar. Eu acho que nós vemos aqui um conflito de verbos, Sim, um sim. conflito verbal. Sim. Alinhar significa, é feita uma proposta a alguém e a pessoa responde positivamente. Segundo o Corvo, foi assim que aconteceu. Segundo o Bemer, eu colei-me. O que é que significa o verbo colar neste contexto? Significa que eu fui sem ser convidado. Ok. Então, e segundo ti, o que é que... Segundo, é pá, Queres, isto não queres é quem está difícil. aqui, portanto, Tanto quanto me lembro, Uhum. e eu não sei porque é que o Bemer fez isto, se na ideia dele, eu não duvido que era assim que ele queria que tivesse acontecido. O wishful thinking. Claro que ele queria ir só, que fosse só a elite, só os três. Ok. Mas que eu me lembre. Até porque se eu soubesse que eles queriam ir os três sozinhos, eu não os ia fazer a desfeita. Ok. Segundo o que eu me lembro, a ideia foi lançada para o ar para quem quisesse ir e quem tivesse dinheiro ir. Ok. Porque o Duque, este Sim, rapaz que eu o- falei, sim, sim. também pensou em ir. Portanto, é porque também foi convidado. Ok. Só que ele depois acabou por achar que não ia aguentar os treinos, a dureza Aquilo dos treinos. ia Nem era ser- questão de dinheiro, era questão de achava que não ia aguentar a Ah. dureza dos treinos e Ok. acabou por dizer que não ia. Muito bem. Mas eu arrisquei, fui, que eu me lembro, houve convite, Ok. ninguém me fechou a porta, o Bemer é que acha que eu me colei, eu discordo. Ok, claro. Sim. Em relação à estadia aí, Era isso que eu tinha perguntado. Portanto, histórias, o Bemer e o Corvo já falaram. eles já bastante, falaram E até praticamente. detalhadamente, sim. Sim. Dessa Portanto, é trabalho que me estão a poupar. que foi Mas, brutal, não é? Em termos sim, de sim, treino, em foi termos brutal. foi brutal. Histórias que tenhas daí ou impressões que queiras? Eu por acaso lembro-me, eu acho que eles não referiram isto no primeiro, logo no primeiro dia. Houve pessoas que tiveram mais dificuldade em aguentar a dureza. Eu não sei como é que eu não fui uma delas. Eu também na altura estava bem mais em forma do que agora, por exemplo. Ok. E tinha outra idade. Mas o Pavão foi uma das pessoas que teve dificuldade. E eles, no fim, pegaram nas pessoas que tinham tido dificuldade e meteram-nas à parte. Fizeram ali uma divisão. Uma seleção Eu não de me filtro. lembro. Eles fizeram ali uma mini humilhação qualquer. Eles não me lembro o quê. Não sei se os meteram a encher mais ainda. Mas alguma coisa eles fizeram. Mas eu lembro que o Pavão foi nessa leva. manada, digamos assim, nessa leva. Nessa pois. leva, fica mais bonito. Fica mais Sim. bonito, exato. É, Sim. mas era um tema Sim, desses sim, no programa. ok. Assim de histórias que eles não tenham contado. Ok. Estas eles não contaram, se calhar, de forma estratégica. Se calhar esqueceram-se, propositadamente. Ok. No último dia, ou no penúltimo, uma coisa assim, nós fomos gravar as promos, que era para depois incluir nos combates, porque nós fizemos um combate no último dia, como acho que isto, eles Sim, falaram sim, eles disto. falaram. Eu lutei com o Pavão.
Mas nós, aí um dia ou dois antes, nós gravámos no estúdio, mais ou menos como estamos a fazer aqui agora, as promos, uma pequenina promo para incluir no início, porque depois eles gravavam uma K7 VHS, muitos se calhar já nem sabem Com que o isto é. combate, Com o combate e as duas promos antes, Sim. ou seja, de um adversário e do outro. Sim. E depois era o combate. E toda a gente fez isto. Quer dizer, todos os sobreviventes Sim, que ainda lá estavam. porque, sim. Porque, como eles Já não disseram, eram assim tantos, não é? Já Não, eram- acho que éramos 9 no fim. Ok, ok. Eles falam que no início eram 40 e no fim ficaram 9. Eu não tenho ideia Eles se no disseram início 40. foram assim. Eu também não tenho ideia. Eu acho Eles que era terem dito 40. Eu também posso estar errado, não é? Que já tive tantas entrevistas aqui, mas eu não me recordo deles terem dito Eu tantos. acho que O falaram- Weber ter falado então. Não foi o Bemer, acho que aí Ah, foi o Corvo? Corvo. Acho que sim. Epá, Mas eu é, não- olha, Esse tá- número- tá- ok, é sim, uma sim, questão- isso é só ver. Mas esse número também não me está a só se soar. ele nem- estava nem a por falar parte do corpo, de nem modo por parte do Weber, hiperbólico, de mas- propósito, porque não sabia Sim, o número real. sim, Eu sim. acho que não é. Sim. Também não sei precisar, eu tinha a ideia que no início eram 14 e ficaram 9, portanto Ok. também não desistiram assim tantas. Mas Ok. se calhar até eram mais, não sei. Ok, Mas no fim eu tenho a ideia que ficaram 9. muito bem. Pronto, e fizemos combates de chute também para lá. Certo. Eu fiz um combate de chute, aí era submission matches, Ok, acabava mesmo. com submissão. Ok. Não, também as primeiras chutes eram por pin, e era pin à greco-romana, só um. Ok. Era assim que os shoulders ficavam no chão. Logo Acabava. Ok. E eu lutei com aquele com quem o Bemer também lutei, que ele falou que era um urso, Que era que um depois gajo- desistiu. sim, sim. Mas ainda estava. Sim, ok. E claro que me ganhou, claro. Ok. Por pin ainda por cima. E depois fiz 2 combates, calhou 2 combates contra um gajo que dizia que tinha sido treinado pelo Finlay. Ok. E eu ganhei com um ankle lock tipo de cartangle, um deles, e o outro também ganhei com uma submissão qualquer. Lindo. E perdi um combate por submissão em Ok. que não desisti, mas acontece que eu fiquei tão entrelaçado nas pernas do gajo que não conseguia respirar. Ok. Tive que fazer até pau porque Ok. senão morria. Ah, sim, claro. Não Sim, está nada a basicamente, ser. não é? Ok. Nem foi tanto por estar. Ok. Sim, sim. Coisa. Basicamente. Olha, então, e tu vens com essa formação, basicamente, pá, que deu ali um camping do caraças, não é? Sim. Voltas para Portugal e, se calhar nem um ano depois, ou mais ou menos um ano depois, fazes a tua estreia. Portanto, que caminho é este que tu percorres? De Portsmouth até entrares na APW, portanto, que quase passas de um sítio para o outro. Como é que isto ocorre até chegares à tua estreia? Depois já vamos falar também da tua estreia em 2006. Eu prometo que vou já responder isso, Ok. mas muito Ok, rapidamente. então vá. A história ainda das promos, Ok. basicamente, Sim, eu sim. estava a dizer aquilo para dizer o quê? Que eles consideraram que a minha promo foi a melhor de todas. Ok, ótimo. Inclusive o treinador levantou-me o braço e disse: This is the champion of promos. Ah. Pronto, é só um detalhe. Não, é um detalhe Mas que importa. aconteceu. Então, claro, sim. Eu fui o campeão das promos Claro. lá Sim, sim. naquele training camp. Entre todos, portanto, Sim. não é. Dos 9, acho que foi Não quem interessa, ganhou. pá, não interessa. Inclusive estava lá o Neville. Ok. Ah, Pois estava sim, lá. sim, com o Neville, sim, que se destacou logo ali Portanto, também. Também Ok. deve ser a única coisa que eu sou melhor com o pé. Ok, pá, Mas seja seja o que seja. um dos blocos do wrestling, não é? São os E próprios. muito importante, bem mais com que as pessoas. Sim, sem dúvida. Pronto. E o outro pormenor também, muito rapidamente, aquela história do brawl no Burger King. Sim, Lembras-te? sim, lembro. Sim. Que havia sangue, pingas de sangue Sim. pelas escadas abaixo. Sim. Eu fui também quem detectou isso. Ok. A gente estava todos assim meio a dormir assim. E começam a ver um grande. Alguém estava ao meu lado, não me lembro já qual deles era. E eu calhou a abrir os olhos assim, Ok. olho para a minha frente e começo a ver gajos com cadeiras. Parecia um hardcore match Pois, mesmo, claro. só que era chute. E eu fiquei assim. Fiz assim logo para quem estava ao meu lado. Ui. E depois quem estava ao meu lado fez para o outro. E aí todos abrimos os olhos e todos vimos aquilo que estava a acontecer. Ok. Pronto, agora dando então o tal salto. Ok, exatamente isso. Eu já era sócio da APW antes disto tudo. E já tinhas contacto com o pessoal da APW? Já tinha contacto. Aqui temos a recuar um bocadinho a 2004 e 2003 foi quando eu também conheci o Mad Dog Muito dos bem. mesmos trâmites dos outros. Certo, IRC. certo. Aí nesse tempo a gente conhecia-se todos Pois, assim. por ali, não é? Basicamente. Não andavas por lá na altura? Não. Não, ainda não. Não, ainda nem sequer ligava a wrestling português e aliás nessa altura nem sequer ligava a wrestling. Agora também não, já ligava sim, já ligava, mas wrestling português completamente portanto, desfasado, não é? Acho que nem sabia que havia sequer nesta altura ainda. Pronto. Eu já conhecia, inclusive, ainda recuando mais, se nós formos mais para trás, para 2001, eu já os tinha visto naquele programa da SIC Radical, no curto-circuito. No curto-circuito. Que eles estiveram lá com o Tarso da Borda, com o Axel, com o Corvo, o Paivão, lá o outro tal do Gonçalo Mateus, o camionista lá de... Sim.
das Beiras, ou lá onde é que ele era. E estava lá o Mad Dog também. Ok. Portanto, eu já tinha ouvido falar do Mad Dog, já sabia da existência da APW. Ok. Eu acho que já tinha até tentado contactar a APW ou tentado ver a morada, onde era, onde não era. Houve alguém que tinha chegado a contactá-los por telefone, mas não lembro até quem é que foi. Mas não fui eu. Acho que foi o Ravel. Olha, já agora esclarece-me que deve ser. Isto foi antes ou depois, porque a APW chegou a ter a delegação lá cá em Lisboa, nos Olivais. Já é depois. A delegação já é depois, não é? Já. Ok, Já é que era o que eu estava a pensar 2007. que era, assim, que era o que eu- 2007, 2008. Mas era por esta altura, mais ou menos. Portanto, quando os conheces, eles já têm delegação lá em baixo, no Algarve. Só- Não é? Ok. E ainda eles nesta altura, ainda só tinham feito... Já tinham feito uns shows na relva, Muito bem. numa escola secundária na relva. Eu tenho imagens disso, ou tinha e perdi, mas já as vi pelo menos. Uma vez o Mad Dog arranjou-me uma pilha de Isso é tapes. primórdios, sim, isso é Primórdios. mesmo. Estava o Axel lá com os óculos do Bret Hart, Ok. coisas surreais. Ei, bem, isso deve ser brutal. Isso é a piece of Isso é history. Isso é a mesmo. piece of history mesmo, sem dúvida. Não é bom, aquilo é Não interessa, aquilo parece. sim. Parece não, aquilo é backyard wrestling, Claro que sim. porque nem ring tinham. Mas são os primórdios. Mas a são os verdade é primórdios, essa. a verdade é essa. Sim. Eles também faziam treinos na praia, aquilo era Sim. muito primitivo, muito surreal. O Danny Hell, que ainda não tinha este nome, já andava para lá também. Sim, mais o Vitor Amar também. O Danny Hell era o DX, também super original um nome. E eles tinham feito um show Ok, com o Tarzan da Borda em 99. muito bem. Eu é que tive que aqui dar o salto para Ok. condensar as coisas. Ok. Depois acabo por vir Sim, buscá-las, buscar, porque ok. tem de Mas ser. é preferível, é preferível. É sim, o sim, background, é o. Ah. Sim, sim, sim. Mas é preferível fazer É assim. preferível ir buscar o depois, que é se for que é preciso. mesmo necessário, Ora, exato. sim. Eles fizeram um show em 99 e eles fizeram reportagem na televisão sobre isso. Ok. Que aliás, isso está no YouTube, acho que até fui eu que pus. Ok. E eu vi o Tarzan da Borda da coisa, o meu pai a ver aquilo na televisão e logo a continuar a quebrar o efeito todo. Se bem que por essa altura eu já tinha ido ver Sim. o show a Cascais, foi quando eu comecei. Da WWF, Em 93, da da WWF, não é? Sim. No Dramático Sim, Cascais sim, já foi dramático. demolido há muito tempo. Ah, Esse show foi quando eu comecei assim a. ok. Porque ao vivo não dá para editar coisas, não dá para mudar ângulos de câmera Isso. e nós começamos a ver que se calhar os nossos pais têm razão em algumas coisas. Ok. Mas por outro lado também decidi entrar em estado de negação Uhum. e continuar a acreditar, até mesmo para for the sake of Gostavas, entertainment. sim, é porque gostavas. Exatamente. Mas, claro. Exatamente. Mas fazia Ok. muito para continuar a acreditar no que estava. Mas pronto, como eu estava a dizer, houve este show em 99, depois em 2001 foi quando eles foram ao curto-circuito. Ok. Então eu já conhecia a PW, mas foi quando comecei a ter contacto com o Mad Dog, Muito bem. em finais de 2003, é que ele me começou a convidar para eu me tornar sócio. Depois logo se via como é que Sim, as como é coisas. que... E eu fui lá abaixo em 2004 ver a WrestleMania 20. Ok. Eles, o Corvo foi mesmo lá, Muito bem. Sim, foi mais Estados mesmo Unidos. a Nova York. Isso, ainda por cima Eu há não, 20, na altura isso. não tinha dinheiro para isso. Eu também, segundo me lembro, acho que também eles convidaram as pessoas todas da ETT. Ok. Foi semelhante Muito bem. a outro caso. Sim. Houve um Pode ser. rapaz, o Gonçalo Dias, que treinava lá na altura, que alinhou, Ok. não se colou, alinhou, Muito bem. e eles foram os quatro. Então foi o Bemer, Corvo e Pavão, Isso. acho que foi isso, e esse rapaz. E o Gonçalo, Eu sim. fui ver em direto, mas não ouvi, ou seja, fui lá ao Algarve ver com o Mad Com Dog eles, e com o Tony. Ok. Também lá estava o Tony. Foi quando os conheci e foi quando me fiz sócio da APW. 2004, março, Ok. WrestleMania 20. Ok. Foi aí que eu fiz sócio. E já começas Portanto, então aí a tua relação com a APW, não é? A ETT gozava aos montes com isto, Ok. porque eles gozavam com o Mad Dog e com a APW, não ok. queriam nada a ver com o Mad Dog, não queriam nada a ver com a APW, não queriam nada a ver com o Axel, Ok. depois lá que quiseram. E então o tempo foi passando, eu era só sócio, Certo. treinava na ETT e era sócio da APW, Muito já bem. tinha as minhas ligações com ambos os lados, Isso. mas a estreia na APW dá-se então em junho de 2006, Ok. Exatamente. que foi quando se deu, e foi no dia 15 de junho, porque já passava da meia-noite, portanto já Olha, o cartaz tem 14, Isso. mas Então, mas posso só fazer esta questão porque realmente tu fazes em 2006 a tua estreia, no fim de semana do APW, o suplex de verão, numa derrota contra o Pavão. foi. E depois, no dia seguinte, voltas a perder, que é o normal, pá, estavas a começar, contra o Iceborg. O que é que me chamou a atenção nestes dois combates? Os dois juntos têm quase 40 minutos, segundo o Cage Match. E a primeira coisa que quero que me expliques
É que isso é verdade, porque às vezes o cage match, já sabemos Não, que a é informação é verdade. sempre. Um dos combates tem 20 minutos, o outro 17. Portanto, no fim de semana em que tu te estreias, lutas quase 40 minutos. Sim. Eu acho que foi o primeiro combate que teve 17 minutos e isso foi eu que os cronometrei Ok. na altura. Foi o primeiro que teve E o 17. Cage Match deve ter isso porque devia estar na Wikipedia também, porque Ok. foi eu que lá pus. Muito bem. E eu cronometrei, fui eu que os filmei com a minha câmara da altura antiga, que depois se estragou. Era com a minha câmara que esses shows eram filmados, eles existem devido à minha câmara. Ok. Quer fosse eu a filmar quando não estava eu a lutar, quer fosse outras pessoas, foi com a minha câmara. Estavas, ok. A gente chamava-lhe a Ultra Imagens. Porque havia um patrocinador da APW que era Ultra Imagens e a gente, olha, então a câmara dele é Ultra Imagens também. E portanto, só para que fique aqui, combates contra o Pavão, a estreia, e depois no dia a seguir contra o Iceborg. E há outra particularidade desses dois combates que não aconteceram em mais nenhum. Dos 66 que eu fiz, Ok. que não é muito, até é Sim, pouquíssimo. já são alguns. Mas já é- 6 combates, já são. É uma carreira entre aspas. É uma carreira, sim, sem dúvida. E esses combates têm a particularidade de que foram os dois únicos combates que eu fiz desse total de 66 que foram totalmente scriptados. Portanto, foram Do princípio ao quase fim. 40 minutos juntos scriptados. E tu, E vocês jurei para nunca conseguiram-se mais. conseguiram-se lembrar de. Quando dizes totalmente scriptado, é mais do que blocos, mais do que spot, mesmo ali, quase, não direi passo a passo, mas mesmo passo a passo. Passo a passo escrito. Ok. Isto faz-me lembrar outra história Isso engraçada. é quase impressionante. 20 minutos passo a passo. Era mesmo estilo como fazia o Randy Savage, o Ok, DDP, sim. Sami Ok, Zayn. ok. Esquece isto que eu disse, que foram os dois únicos, porque agora Sim. falei no Sami Zayn e lembrei-me desse. Já Mas vamos falar do Sami Então Zayn. pronto, foram os dois e mais esse, Ok. lá para a frente. Ok, Mas a diferença é que esses dois primeiros foram scriptados por mim e o outro foi por ele. ok. Obviamente isto era um erro tremendo. Fazer isto é um erro. Não, só resulta mesmo, acho, com o Randy Savage e com o DDP. Mas com o resto do mundo, eles são especiais nisso. Com o resto do mundo, não resulta. No primeiro combate, estavas-me a perguntar se eu me lembrei de tudo. No segundo combate com o Iceborg, sim. E no No primeiro, primeiro, nepes. Ok. A dada altura, isso deu merda. não. Ok, Porque a dada altura, o Pavão lança-me à corda. certo. Não sei se ele me fez a cola para o que íamos fazer e eu não ouvi, ou se ele não fez porque aquilo estava scriptado e eu devia me lembrar, mas eu esqueci-me Muito bem. de qual era o spot, atrapalhei-me e era o meu primeiro combate. Então eu agarrei-me à corda como se estivesse a bloquear o Ok. Irish Sweep Ok. e fiquei parado, Sim. congelei. Ok, fizeste freeze, não é? Normal. Eu tinha que fazer alguma coisa, eu não podia estar ali a fazer freeze, senão. Então o que é que eu fiz? Comecei, ai Jesus, ai a minha costela. A vender. O que fazia Ok. sentido porque ele antes tinha Ok, feito o sim, trio ao voo sim, sim. contra o canto, Sim. pumba, e então até fazia Ok, sim, sentido. sim. E então eu fingi que agarrei-me, porque comecei a sentir a costela, Ok, coisa, a e ceder, passei o ok. resto do combate a vender a costela, e aí praticamente abandonámos o script e ele Ok, começou vendi. quase a se coxar e eu estava coisa. Vendi, de tal maneira que nos dias seguintes as pessoas vinham perguntar como é que eu estava da costela, acreditaram mesmo, ao menos Sim, sim, era isso. isso que eu te ia dizer. Ao Portanto, menos- acabaram por Eu safar bem. enfaixei e andei com a faixa Claro. dias, Claro. porque a gente teve lá vários dias seguidos. Ok, Houve dois shows que nem foram em dias seguidos. Nós tivemos este show, ok. um dia de descanso, e no terceiro dia é que foi o segundo show do Suplex de verão. E então Ok. nesses dias vinham velhinhas, então como é que está a costela? Assim, Muito bem. Olha, e esta tour, vá lá, que isto acabam por ser para aí 6 dias, é isso? Foram Seis seis shows. 6 shows. Sim. Esta é a tour do combate da Trapalhice, do famoso combate da Trapalhice. Podem ver no SmackDown um vídeo do João Basílio sobre esse combate Olha, da eu Trapalhice. pergunto-me como é que Por ele fez um exemplo, vídeo sem ter estado lá. Sim, era isso que eu tinha, exatamente que eu ia dizer. Pronto, esse será um vídeo, como alguns vídeos que eu também já fiz, sem ter estado lá. É o que é o que nós temos, não é? Eu próprio Agora, já fiz vídeos a falar de coisas isso, sem ter estado é, lá. sim, já fiz sobre a eu Daniel não estou Belli. contra isso. Não, atenção, era isso, mas era percebes isso que eu o ia quero dizer, claro que sim. E por isso é que eu ia dizer, a minha conclusão é exatamente isto. Mas eu quero ouvir, é alguém que lá esteve. Da boca do percebes? cavalo, diretamente. Ora, Ou está. seja, E portanto, falando para quem possa não conhecer. Esse que eu até te vou deixar, ia dizer para quem não possa não saber o que é o combate da Trapalhice, eu até te vou deixar a ti explicar o que é o combate da Trapalhice, que acho que vais fazer bem melhor do que ele. eu para explicar o que é o combate da Trapalhice tenho que falar também dos shows anteriores, porque Ok? apesar, Então vá, mas rápido. Sim, tenta, sim, tenta. Ok. apesar de os shows terem sido um bocado bocados ao Deus dará, na minha ideia, o Booker era o Danny Hell, Ok.
que na altura se chamava Carmageddon, o Corvo disse-me uma novidade que era ele o verdadeiro Booker por detrás de coisa, mas eu não sei se isto é bem verdade, se era só o Corvo, porque eu acho que o Daniel tinha que ter mão nisto. Ok. Ele tinha o dedo dele lá. Porque o Daniel suspendeu-me, entre aspas, a mim, ao Pod Ok. e ao Cougar dos 2 shows seguintes. Ou seja, eu entrei nos 2 primeiros shows, Muito bem. nos outros 2 fui castigado, Por suspenso. alguma razão Já especial. vou falar, Ok, porque sim. muito Sim, rapidamente sim, isso. sim, sim, sim. Depois no 5º show e no 6º também entrei. Ok. Portanto, entrei nos 2 primeiros e nos 2 últimos. Muito Nos bem. 2 do meio não. Porquê? Isso. Eu, o Pod e o Cougar, nessa tour, nos primeiros shows, ficámos no mesmo quarto. Ok. E a gente ia mandando, e logo nós os 3, as nossas cabecinhas, né? Íamos mandando ideias para o ar. Ok. E o character do Cougar, a gente na altura estávamos a ter ideias assim para um character mais para o comedy. Ele lutou com o Mad Dog e fizemos um spot que tinha um cãozinho a pilhas, que Ok. o Cougar saca do cãozinho a pilhas, mete no chão, dá um pontapé. Certo. No segundo show, o Cougar saca de um terço. A gente tentou arranjar um crucifixo, mas não. Ok. Mas emprestaram-nos um terço. Ok. E como o Pod era o gajo do mal, Prophet of Era Death, Prophet. pronto, o outro foi o cãozinho. Ou seja, o Cougar, nesta altura, a gente tinha aquela ideia dele sacar um objeto relacionado com o opponent e Sim. fazer mind Ok. games. Ok. O Carmageddon, Danny Hell, achou que isto era uma palhaçada, que isto era, ele chamava de Bookings Disney, Ok. que era uma palhaçada, e então resolveu suspender-nos aos 3 por ter estas ideias do demónio, digamos assim. Mas ele não sabia que vocês iam utilizar isso? Não havia uma prévia aprovação por Não parte dele? sabia, Ok. porque, ora, boa questão. Ok. Boa questão, porque era assim, os combates estavam bocados. O final dos combates era-nos dito quem queria que ganhasse ou perdesse. De tempo não, por isso é que a Ok. gente fazia os combates à nossa vontade. Por isso é que esses combates tiveram muito Muito tempo. bem. Muito bem. E outros não tanto, Sim, era conforme. sim. Mas só o final é que o Booker dizia-nos ganha este, Sim, perde sim. aquele. Tinha o resultado e quem queria que ficasse over. Façam sim. como quiserem, Sim. façam Ok. uma coisa gira. Ok. Era assim. Ok. E então o Daniel não gostou dessas Bem. coisas, suspendeu-nos. Ok. E voltámos, mas depois o Daniel acho que se arrependeu um bocadinho, Ok. falou comigo, mano, desculpa lá, pá, abraçar-se, quase a chorar, desculpa lá eu ter feito E isto. voltou. Não, olha, mano, a gente, ali com aqueles olhos mesmo de quem já tinha. Mano, olha, a gente, vamos fazer uma equipa aos 2, pá. Era tipo a maneira que ele achou de sim, se sim. redimir, Ok. então decidiu formar Ok. uma tag team comigo. Ok. Então no show dos motares fizemos equipa, não tínhamos um Bem. nome. No outro show, a gente achou a necessidade de ter um nome, já que a gente ia fazer supostamente equipa daí para a frente, vamos arranjar um nome. Então, assim mesmo à pressão, olha, o Psychotic Karma, Ok. juntava os nomes dos dois. Ficaram os psicoticaram, não é? Exatamente. Ok. A gente no primeiro show em que fizemos tag team, lutámos contra o Art Gore e o Iceborg no meio dos motares. Os motares adoraram o Iceborg, né? Ok. Tá, coisa. Normal. Qual foi o resultado desse combate? Nem me lembro bem. Mas pronto, depois, Sim, no outro combate, ele decidiu meter-nos contra o Viper Kid, Ok. que depois viria a deixar de ser Kid, cresceu, Era ficou só o Viper. sim. Ok. E nome esse que foi roubado, aquele meu colega da ETT que eu falei, o André, o que foi comigo Sim, ok. assistir ao estranho do coisa, foi ele que pensou nesse nome para ele, Ok. e o Mad Dog agarrou nesse nome e foi dar ao Viper e acrescentou o Kid. O meu amigo nunca recuperou desse trauma. Ok. Mas isto é para nos levar ao combate da trapalhice. Para nos levar ao combate da ok. trapalhice. Então vá. E então fomos lutar com o Viper Kid e com o Dinamite, Ok. fomos para a zona ribeirinha. Eu nesse dia por acaso fui de direta, andava a viver a vida de wrestler, mas sem as drogas e o rock and roll. Ok. Estava todo coisa. Fomos no carro do Bemer, todos encafados no carro, chegámos lá, já estávamos cansados, já de lá estar. Nesse show, especialmente nesse combate, tudo, absolutamente tudo correu mal. É aquele exemplo. Mas já estamos a falar de combate da trapalhice? Já estamos a Ok, falar de já estamos a combate falar da de combate da trapalhice. Ok, sim. Portanto, combate da trapalhice. Vocês chegam ao show? Chegamos ao show. Ok. O nosso locker room era uma tenda lá, no Ok. meio do nada, porque aquilo era na rua e era entrada livre, estava toda a gente à volta, Isso, cerca de claro. 1000 pessoas, uns na Bem. ponte, outros cá em baixo, no jardim, por Ok. todo lado. E então eu chego lá, começo-me a preparar para a minha roupa e já estava quase, eu acho que o show já tinha começado, Certo. eles já estavam para lá a lutar e ainda
ainda ninguém me tinha vindo dizer nada acerca do meu combate. Eu estava assim, então acho que estes gajos não vêm falar comigo. Já com o show a decorrer. Já com o show a decorrer, já com a gente a vestir-se. Ok. E eu ainda não sabia nada. Ainda não tinha sido comunicado nada deste combate. Nem o meu tag team partner, nem os meus adversários. Ninguém. Certo. Até que eu vesti-me. O Daniel estava a pôr a fita cola nas kickpads, a enrolar aquilo. Kickpads de kickboxing, aquilo ali. Ok. E eu chego-me ao pé dele porque tinha que saber alguma coisa. E disse: Oh Karma, o que é que a gente vai fazer? Queria saber. Claro. Ele era o sim, grande claro, imbecil sim, e ele, claro. a resposta dele foram 2 palavras. Ok. E ainda estou para perceber hoje o que é que eu queria dizer daquilo. E ele responde assim, enquanto apertava lá a fita cola: Ora. lutamos clean! E eu fico assim. Vocês eram heels ou babyface já agora? Boa questão! Boa questão! Até mais. Não sei. Acho que Ok. éramos uns twinners. Ok. Não sei o que é que a gente era. Eu também precisava Ok. saber o que é que a Isso, gente... o que é que- E eu acho que ele queria dizer lutamos clean, que era isso, que não Ok. íamos para ali. Pois, Coisa. Mas eu depois fui-me apercebendo que o combate era suposto ser uma espécie de squash para pôr a nossa team over, para a gente Ok. continuar a fazer tag team bem para a muito frente, bem. porque os outros eram, Muito bem. eram 2 jobbers. É, sim, claro. Eles tinham feito um handicap match onde o Ok. Iceborg os destruiu, eles nessa altura eram jobbers. E portanto, só para que fique aqui claro, era estúdio Danny Hell, frente Ao Viper, Ao Viper, Kid, na isso. altura, e que era outro, o Dynamite. Dynamite. Isso. O Dynamite é a estrela deste combate. Ok. Então, Ok. tudo correu mal neste combate. Para já, fui então para o ringue, Ok. sem saber. Sabia que ia lutar clean. Não sabia quem ganhava, não sabia quem perdia. Olha, querem exemplos de combates sem o final scriptado? Está aqui um deles. Este é mesmo. Ok. Mas era por intuição, a gente sabia Claro. que Sim, pronto, claro. tudo correu mal. Não havia música de entrada porque o sistema estava avariado. O ring announcer, que era o Draven, não sei se já ouviste falar, Já, sim. ele tinha um microfone que não funcionava ou nem tinha microfone. Ele gritava para se fazer ouvir frente a 1000 pessoas para anunciar as pessoas. Deve ter ficado com uma rouquidão que eu nem sei. O combate, ora, a gente não tinha nada. Não havia spots, bullet points combinados, não havia nada. Aquilo começou logo desde o início a correr Começou mal. logo a se atrapalhice. Estava lá o cigano, que era um puto a vender pensos. Que era ele e outro, eram 2 putos que andavam lá a vender pensos Ok. e viram aquilo ali, pararam para ficar a ver. Esse puto fez história sem saber. Pois é, isso que é Esse isso. puto que agora é um adulto, não é? Mas se calhar é o Ultimate Wrestling Fan. É o gajo com mais visão. Porque o puto, Exato. o puto chegou ali por cima logo que aquilo não. E houve outro puto, que eu também acho que vou falar nisso nos Açores, Ok. que criou outra trend menos conhecida, Ok. mas já lá vamos. E já lá Agora, vamos, isso, já lá vamos. porque esta da Trapalhice é a número 1, a outra é a número 2, esta é a Já número lá 1. vamos, que eu também tenho uma pergunta aqui, a ponta delgada. Sim, É, então já lá vamos também a ponta delgada. Então, mas continua agora. essa foi a também boa. Ok. Então o puto começa a ver aquilo, o puto aparentemente percebia muito daquilo. Às vezes os fãs casuais, Pois. ou quase sempre, são os que mais percebem. Pois. Os outros só acham que percebem. E o puto começa a ver aquilo, eu a tentar fazer shame com o Dynamite, e o puto, isto começa a fazer o famoso cântico. Ora. Isto é trapalhices, isto é trapalhões. E depois percebeu que o outro gajo se chamava Jorge e começou a dizer: Jorge não vale nada, não sei o quê. E depois vem a parte melhor. Então, o eye spot do match. Ok. O stinky spot. Ok. O que é que aconteceu? O Carmageddon está no ringue com o Dynamite, faz-lhe. Para já o Carmageddon antes, quando estava no ringue com o Viper, espeta com 3 finishers de seguida no Viper. Pumba, pumba. Eu arrependi-me de ter feito tag. Eu fiz tag, o gajo entra para o ringue, pumba, pumba, pumba. Ai, caralho. Pobre Viper, pobre Kid, pá. Depois, mas nesta altura estava então o Dynamite com o Danny Hell. É uma pena eu ter de condensar isto, que isto dava uma entrevista inteira, só este combate. Acredito. Mas mete-o no chão e faz aquele move à Eddie Guerreiro, aquela espécie de center, Ok, que ele vai sim. por cima da corda E trau. Exatamente, e trau. E acontece aqui uma cena tipo catch-up Ok. e o gajo caga-se nos calções, porque era o fantástico de Gear. Acontece mesmo, não é? Isso, Aquelas não há coisas- dúvida. Já aconteceu ao Stone Cold. Sim, Portanto, sim. se aconteceu ao Stone Tá. Cold, não há que ter Sim. vergonha de ter acontecido Sim, a sim. quem quer que seja. É humano, não é? Pá, Sim, lá é está, verdade. e já aconteceu.
Acho que essa não será a pior parte do combate da trapalhice, sinceramente. Pá, porque isso acontece, não é? Isso... Não é a pior, mas é a mais bizarra. Não, é que mais logicamente isso. Porque eu Adiciona não tenho conhecimento de ter acontecido desde aí em mais combate nenhum no wrestling português. Não sei se aconteceu ou não, se aconteceu, esconderam bem. Mas ali não havia maneira de esconder, por causa do cigano dos pensos. E então o gajo borra-se, eu nesta altura estou no apron, né? Eu não sou legalmente, estou ali. Não faço ideia que o gajo se borrou. O Daniel Carmageddon faz-me tag, eu entro, pego no Dynamite e ele diz-me assim: acaba o combate. Assim entre dentes, acaba o combate. E eu, pronto, este gajo já se lesionou, está bem, ponho-o no chão, faço o pin, o árbitro vai 1, 2. E para, sem ele levantar o ombro. Obviamente que ele estava com os ombros à espera que o combate acabasse. O árbitro não sabia disto. Não sabia que era ali o fim. Nem a gente sabia onde é que era o fim. Não quis fazer mais. E parou. E eu vi o árbitro assim. Ele está aleijado, é para acabar. E ele, então, vai 1, 2, vem o vai por aqui dentro e puxa. Ou seja, não acabou ainda ali. Porque o árbitro voltou a fazer, não sabia. E o árbitro voltou a fazer outra contagem, tipo 1, 2, e depois, como não fez aquela, em vez de fazer o 3, voltou para cima com a mão, mais 1, 2. Não. O árbitro aí, eu já tinha comunicado, ele está aleijado, é para acabar. O árbitro aí já estava consciente de que tinha que fazer a terceira, ele faz 1, 2, mas vem o vai para Kid e interrompe. Essa é que foi a questão. Pois sim. Mas eu tenho aqui a impressão que eu não sei se nem era o legal mesmo na altura, mas havia aqui ainda uma irregularidade técnica que ainda era pior. Que possivelmente, se calhar, até tem mesmo a ver com isso. Se calhar, nem era o legal man. Mas eu sei que houve uma que o árbitro congelou, que era o Patrick. Que foi o sombra número 1. Houve uma data de sombras, esse foi o número 1. Entretanto, eu vi que aquilo não ia dar em nada, pego nele, atiro para fora do ringue, olha que venha o vai para aqui. Depois aí o vai para aqui é que não era o legal man. Assim, acho que era assim. Acho que era assim. Eu atirei-o para fora e nisto é quando o puto, porque foi mesmo perto do puto do cigano, o puto olha para as calças dele e aí, que ainda por cima a câmara foca, quem estava a filmar focou isso, a minha câmera era a minha, mas obviamente não era eu que estava a filmar, focou e vê-se lá o burrão castanho. A verdade é essa. Claro. E o puto olha, tem as calças. Nem eram umas calças, eram uns calções. O guia do Dynamite era uma t-shirt da Puma e uns calções vermelhos, uns ténis. Tipo da Sport Zone. Exato. Era mesmo. E ele vai para aqui, acho que também. Um fato de treino, uma coisa assim. E ele começa, tem as calças cagadas, olha ali no meio. Começa a dizer, fácil. E eu gritar e a continuar, tem as calças cagadas. Mas eu acho que na altura nem ouvi isto. Na câmara ouvia-se bem, mas ali no meio da multidão. Então eu não sabia o que é que tinha acontecido ao Dynamite. Pensava que ele estava lesionado. Eu tirei para fora com muita delicadeza e ele rebolou com muita delicadeza, em câmara lenta, porque eu pensava que ele estava aleijado e então pronto, para a coisa. Para ele não aumentar ali a lesão ou alguma coisa. Ora, neste momento está só o vai por aqui disponível, o outro já está fora de cena porque está lesionado. E eu faço tag outra vez ao Danny e arrependo-me outra vez, porque o Danny entra no ringue, espeta uma pera, um banano, no vai por aqui da série, pá, e o vai por aqui fica knock-out. Chute, knock-out. Eu não vi o murro, porque eu faço tag e venho a passar a corda e tenho o meu olhar no apron. E depois é que me levanto e fico no apron. E aí, quando eu olho, já o puto está no chão. Puto, na altura era... Sim. Já o vai por aqui está no chão. Eu nem percebi o que é que aconteceu. Nem viste, não é? Não vi o murro, eu só vi depois nas imagens. Mas agora já sei que foi isso. Uma pena que o pod que está... Eu acho que até era o pod que estava a filmar, se calhar. Ou se não estava a filmar, estava ao lado da câmara. E ouve-se o pod dizer, mesmo na bochecha, que era como o Vitaminas. Old school. Eu pensava que isso era. Lembro-me. Essa é muito boa. Mesmo na bochecha. Esse é do tempo do Vitaminas. Mesmo na bochecha. Nós somos mesmo muito velhos. Muito bom. E então? O Vitaminas era brutal. Pré-YouTube. Mas conclui lá então, se quiseres. Então o Daniel dá-lhe o murro mesmo na bochecha, faz-me tag outra vez e eu entro.
Vou tentar levantá-lo e diz-me ele, acaba o combate. E eu, olha o outro. Está-se Só te pediam, só te E pediam. eu nunca percebia onde é que Qual eles era a tinham aleijado. Quer dizer, o Qual é a razão? Se sabem só a... Então, se forem ver as imagens, vê se eu entro, Ok. tento agarrar, tento levantá-lo, não, eu levantei-o sim, e fiz-lhe um suplex. Ele estava tão abananado e eu não sabia, eu levantei-o e ele nem me ajudou, então ainda fomos ao chão. E depois no segundo já fui com mais coisas e já fiz a cover e fiquei assim. Eu próprio fiquei na dúvida. Ok, será que... Será que ele vai? Ele disse-me isto acaba o combate, será que ele não vai levantar o ombro? E a verdade é que 1, 2, 3. Ficou. E depois até se vê nas imagens, ele levanta-me o braço e eu estou assim a olhar tipo, what the fuck? Ainda quase... Ora, falar que foi desta, não é? Já para não falar dos botches a meio do combate, Claro, que sim. nem temos assim muito Sim, tempo, né? sim, Temos de sim. condensar. Nós tínhamos um double team move que era ele fazia o Russian Leg Sweep Ok. e eu o STO ao mesmo Ok, tempo. ao mesmo tempo, ok. Tentámos 3 vezes. Ele começava a virá-lo e eu ia a Ai. correr. Onde é que estás? No outro aí o balanço na corda e o gajo que faz o golpe. Tipo a do primeiro Russian que eu- Leg Sweep, tipo, um ia... Tipo, por tu um ias lado, por outro, isso por fui outro, eu é que isso? pensei nesse Ok, move, já. certo. Fui eu que Ok. inventei isso. Sim, isso bem E depois feito e conseguimos coordenado. fazer no Montijo. Foi Ok. onde finalmente Que conseguimos isso bem fazer. feito e coordenado até deve resultar bem, estás a ver? No papel Sim, é lindo, é, sim, agora sim. quando é Pois, uma atrapalhice, claro. é que... Portanto, mesmo combate atrapalhice, concordas que realmente esse nome foi bem atribuído? não foi bem atribuído. É o pior Ok. combate da história de Portugal. Ok. Está disponível, não era suposto estar online. Alguém meteu. Existe uma versão, eu agora vou quebrar o clichê todo que é lá saber. Sim. Para quem não sabe, muita gente já sabe. Chama-se Trapalhice Legendada, está no Dailymotion. Não fui eu que meti lá, mas fui eu que fiz as legendas na altura. Mas aquilo era um ensaio de jogo para a gente. Ok, sim. Aquilo foi feito para circular só entre nós, a malta da APW. Sim. Só que foi leaked por alguém que eu nem sei quem foi, acabou no Dailymotion. Portanto está lá. A verdade é que não devemos ter vergonha do passado. Toda a gente começa, quando começa, Pá, os foi um primórdios de acidente, tudo, sim, todas as mas atividades foi horrível. Foi, Não vai tinha, acontecer. não tinha como ser bom. Claro. Então se fomos para o ringue às aranhas, Sem line-up, sem line-up, sem bullet points, sem final sequer, e depois ainda apareceu o Iceborg. Eu não sabia que o Iceborg ia aparecer nesse combate e fazer uma run-in, Sim. porque eu não sabia nada. Depois o Iceborg meteu-se ali E ainda à por volta cima, do o ringue, não é? Iceborg só devia aparecer no final, E apareceu logo no apareceu início. quase no início do combate. E depois andou lá à volta do Lá, ringue. depois entrou, deu-nos uma tareia, Ou ele seja, deu-me um coisa que eu nem vendi, ok. e o Basílio até chamou a atenção disso e com Ok. razão, porque eu nem sequer caí porque fui apanhado de surpresa. Ou seja, as pessoas também nem perceberam o que é que o Iceborg estava ali a fazer. Não, ninguém percebeu. não é? Porque lá Que é que está. está aqui um gajo a andar à volta do ringue a fazer E o não quê? perceberam porquê. Fazia sentido se as pessoas seguissem tudo. Mas Ok. aquilo foram aos shows, ninguém Pois, viu. ninguém, claro. Isto vinha já do outro combate Claro, anterior. sim, sim. Era tipo vingança. Sim, sim. Olha, vamos passar. Isto foi realmente um mau momento do wrestling. E eu Mas ainda é o que é. ainda ouvi um Ok. pormenor também importante. Sim, O sim. Dinamite foi para a ambulância. Ok. Porque pensavam que eu estava aleijado. Quando Ok. perceberam o que era, o pessoal sai todo dentro da ambulância. Tipo, "Ei." Depois acho que ele andava lá a mostrar os boxers borrados. Enfim. Olha, isto foi. Passamos Na de tenda. passamos de um mau momento para outro que eu já considero o contrário, mas tu já me vais dizer qual é a tua opinião. E um mau momento, mas é um mau momento, tem que acontecer. Os primórdios de tudo são assim, é verdade. Eu não estou a olhar para aí e não quero. Ok. Eu não faço ideia do que é que. Mas eu vou já A ficar 5 de assim. janeiro de 2007 temos um momento histórico, na minha opinião, em Portugal, o Impacto Total, Já sei onde porque tu é que estás dizes mal. num 10-man gauntlet, é o show em que o Mad Dog depois se torna campeão, portanto, no campo pequeno, que é um show que, eu não vi o show, mas pelo que sei, e já vi muitas Não viste imagens. esse combate? Não. Esse Não. combate estava a alguns online. Não, mas ouvi já muita coisa sobre o E deve estar combate. ainda alguns. Mas já vi muitas imagens deste show, mas também muitas highlights. Diga-se de passagem, que há A muita música do coisa. Axel. Highlights. Mas, portanto, este show, pelas opiniões, é um show que teve coisas boas, mas depois também teve coisas más. E o que é que tu achaste? Tu estiveste no 10-Man Gauntlet, se bem me recordo, não é? Tive. E o que é que foi para ti este show, pá, que acaba já por ser um show maior e se calhar um momento já mais histórico para o wrestling português? Foi o primeiro impacto total. Isso. O show da TNA, se gosto, pronto, era TNA barra exatamente, é o APW, show. ou APW barra TNA, porque o grande anfitrião era a APW, mas claro, quem estava ali
a dar canal era a malta da TNA, especialmente o Kurt Angle, AJ Styles. Pois, tu fizeste bem, já agora desculpa ter-te interrompido, que foi falha minha. Isto foi o show em que teve AJ Styles, Rhino, Kurt Angle, Samoa Joe, Christian. Portanto, O Christian e a Christie também. E eu estou a dormir. Estou a dizer que não vi este show. Eu vi o show ao vivo. Eu vi este show ao vivo. Estou a dormir, mesmo. Porque eu agora estava a pensar no show do Porto. Isto é um show do Campo Pequeno. Então, eu vi este show ao vivo. A Team 3D. Aliás, eu vi este show ao vivo e vou-te ser sincero. Adorei o show. Tinha visto a WWE há pouco tempo. A WWE tinha vindo há pouco tempo a Portugal antes deste show. E gostei muito mais deste... Tinha. E eu gostei muito mais deste show do que do show da WWE. Realmente, não foi tudo bom, naturalmente. Mas para mim teve muito mais coisas boas do que más. E ainda bem que estamos a falar dele, porque este eu vi. Olha, eu sou da WWE, só aqui outra curiosidade à parte. Sim. Eu teria muitas para demonstrar, mas tem que ser condensado. Okay. Quando eu estava a comprar os bilhetes para o show, que tinham sido postos à venda em agosto, Sim. e o show foi em dezembro, e depois arranjaram o segundo dia. Foi, que esgotou logo. No primeiro dia, eu fui comprar no primeiro dia ali ao Colombo, as filas chegavam cá fora. E eu fui dormir lá. Ok. A primeira pessoa que chegou ali e que se pôs em primeiro lugar na fila Ok. foi o Red Eagle, Isto com foi... um amigo, Ok. que também treinava coisa. E foi nesse show que eu conheci, já conhecia o Red Eagle, mas conheci a Shana Muito bem. e o irmão da Shana. Muito bem. Eles apareceram lá com um portátil, assim, abriram, começaram lá coisas e começámos lá todos a conversar, o lugar também lá estava, começámos todos a fazer amizades, etc. Ok. etc. Pronto. Acabou por ser um ponto ali de encontro. O Iceborg também lá estava, Ok. e depois falar com o Diogo Beja, que depois de manhã também lá estava, etc. Ok. Eu tenho imagens disso. Já agora onde? No Colombo? Não, Não. no Porque eu comprei, mas eu comprei o bilhete, por exemplo, no Colombo. Não Sei. comprei no... Mas Estás a dizer já no dia do show, é isso? Não. Quando No dia fizeram- que- ok, quando puseram ok. à venda, nós fomos dormir para lá Vocês não Que era para compraram ter- o que pavilhão era- Atlântico, ok. para ter a garantia que conseguíamos lugares VIP, dos mais caros. Ok, Nós muito bem. andávamos a viver Muito à bem. patrão. Muito bem. Se calhar não sei para que zona compraste. Não, comprei Para mais a para trás. média, sim, Sim. para uma zona Pronto. média. Mas comprei no Colombo, meu. Recordo-me perfeitamente na FNAC do Colombo e as filas davam voltas e voltas. Era incrível. A gente achou-se, e se calhar com razão, que só por noite andar conseguíamos Ok. mesmo lugares mesmo. Sim. E possivelmente... E foi o caso, pronto. E Mas depois... tu... ok, mas agora ainda estás a falar da WWE, é isso? Mas o... Continua. Do campo pequeno, Isso. então. Ora bem, tu estiveste na Gauntlet. Estive na Gauntlet. Ok. Olha, mas eu sei que eu é que sou o entrevistado, mas eu Sim. também tenho curiosidade. Já Ok. que lá estavas, o Sim. que é que tu achaste da Gauntlet? É assim, foi se calhar o combate que menos gostei do show, Algum sendo sincero. Estás a Sim. ver? Agora, também temos que perceber que isto era um show que tinha um nível, estamos a falar de Samoa Joe contra Kurt Angle, de AJ Styles contra Rhino, a Team 3D era uma equipa da altura. Eram os Voodoo King Mafia. Os Voodoo King que eram os New Mafia, Age que eram os Outlaws, New Age pronto, Outlaws, pronto. ora aí está. Portanto, estamos a falar que o Christopher Daniels também estava, fez lá um desafio para depois quem ganhasse a Battle Royale, se bem me lembro, e lutar com ele. Tinhas lá o Rockstar Spud. Portanto, o Pac, estamos a falar de um show com um nível muito bom. Portanto, é natural ser este o combate, se calhar que não se gosta tanto. Vá lá. Em qualquer show que se preze, olha, por exemplo, num concurso de beleza da Miss não sei quantas, uma delas obrigatoriamente tem de ser a mais feia, ou a menos Claro, bonita. a menos bonita, claro. E não quer dizer que seja Ah, feia. aí está. Continua a ser bonita, mas Sim, no meio daqueles aviões todos é Claro, menos. Pronto, alguma tem de ser. Sim. Nunca na vida, por melhor que tivesse sido a Gauntlet, Pois. nunca ia ser mais do que o pior combate da noite. Acho que isso era... Mas se Impossível. tu tirares o ponto de comparação, portanto, esquece o resto do show. Boa. Achas que a nível absoluto aquela Gauntlet foi boa ou má ou razoável? Aquela Gauntlet foi mazinha. Ok. Pois é Enquadrado isso, no show mazinha. é péssima. Sim. Mas eu ia mais À para o parte, mazinha. Sim. mazinha. Também não achei péssima. Mas sim, eu acho que é um bom adjetivo. Pois, porque tinha lá pessoal que nem treinava. Ok. Tinha lá e não havia combinações, não havia bullet points, quem eliminava quem. Pois. Havia um por outro. Eu sei que eu e o Pod íamos entrar em field e eliminámos um ao outro. E isso disseram-nos que era assim. Portanto, se calhar as eliminações até estavam coisa, mas Cada acho um sabia, se calhar,
É isso, eu acho que era isso. Eu sabia a minha parte, cada um sabia a sua. Então eu sabia, eu e o Pote, a dada altura, embrulhamos, caímos os dois ao mesmo tempo e vamos abrolar por ali adentro. Ou seja, até de volta para os bastidores. Exatamente. Eu sabia disso, porque depois eu ia ter um programa com o Pote. E ia ficar estabelecido ali. Que é para isso que serve até a espectadora. E pronto, e depois no dia a seguir tive um tag team match que foi completamente à pressão. Foi só mesmo para nos porem lá. Era eu a fazer time com o Paulinho contra o Jimmy Best, que na altura ainda era heel. E foi heel só nesta altura. Aí perceberam logo, porra, este gajo é um puto, tem cara de anjinho. Elas gostam dele, acham-lhe piada. Este gajo tem de ser o babyface de um pedaço. Mas aqui era ele, então fica eu e o Paulinho a fazer de babyfaces contra o Pole e o Jimmy Best. Eu não sei o que é que achei deste combate, eu nunca ouvi na minha vida. Nunca ouvi. A ideia que eu tenho é que ele não foi assim tão mau, assim para o nosso nível. Mas a verdade é que nunca ouvi ninguém dizer bem deste combate, de quem assistiu. Eu não vi. Eu lembro-me na altura, que era uma estupidez, mas foi o que aconteceu na altura. Eu li a review, ainda não era review, era review online, a dizerem mal. Eu até fiquei deprimido e comecei a duvidar da minha existência quase. É só uma opinião. Exato, era uma opinião. Agora eu não sei se tinha razão, se não. Eu tendo estado lá, não tenho a impressão que foi assim tão mal. Claro que há de ter sido o pior combate daqueles. Não foi o pior porque o Mad Dog contra o Art Gore, eu acho que. E eu fiz de Lumberjack. Isso era um Lumberjack. Pois era um Lumberjack. As pessoas que tinham estado nesse tag team match e mais algumas, salvo erro, depois fizeram de Lumberjack. Que é o tal combate que aparece na reportagem da Sport TV com o Corvo a dizer que aquele era o presidente. Não é da Sport TV, é da última. De um dos melhores programas de sempre da história da televisão nacional, que é a Liga dos Últimos. Pois é. Da RTP, que é um programa brutal. Eu estava a confundir porque na altura eles fizeram uma reportagem com o Galã que foi na Sport TV. É por isso que eu estava a confundir. Mas sim, era na Liga dos Últimos. Em que realmente eles entrevistam para dar a ideia mesmo de que a tugalhada ali no meio são mesmo os últimos e éramos, né? Sim, bem, eles foram lá, eu não sei se foi por isso, acho que foi mais por curiosidade. Mas pronto, aproveitaram que estava ali. Pessoal que também lutava e acho que a Liga dos Últimos era um programa que tinha este toque de ironia e de humor. Claro. E eles aproveitaram, vamos pôr estes sketches para a Liga dos Últimos e não sei o quê. É capaz de ter sido por aí, sim. Olha, portanto, acho que mesmo assim foi um grande momento, não é? Estás a lutar no campo pequeno, portanto já teres um show. Recordações rápidas, não dos combates, mas dos não combates, ou seja, dos dias. Quando eu chego ao campo pequeno, a primeira pessoa que eu encontro à frente depois de ter entrado foi o Samoa Joe. Estava ao telefone, e eu não ia interromper para me apresentar. Continuei a andar. À frente vejo o que me parecia um locker room. Sai o AJ Styles. Foi logo a primeira pessoa com quem eu tomei contacto e me apresentei e falei. E perguntei, então onde é que é o locker room? E eu, man, I think it's here, não sei o quê. Nisto o Axel aparece e vê-me. Chega-se ao pé de mim com um ar de quem me ia repreender. Quem estava a repreender uma criancinha. E diz assim, outra! Assim a olhar de lado. Eu disse para a esquerda. Porque eu acho que eu cortei para a direita. Mas claro, já na altura era estrangeiros para um lado, Portuguese Monkeys para o outro. Ele não queria que os estrangeiros fossem incomodados, vá lá, não é? Eu não sabia disso. Ele muito provavelmente pensou que eu fiz de propósito. Ele tinha a mania que eu era um grande marcalhão. Não podia estar mais longe da verdade. Eu sou dos gajos menos marcalhões que existe. Garanto-vos. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Tenho um grande interesse pela história do wrestling nacional, mas não sou marcalhão ao nível que ele achava que eu era, no sentido de me deslumbrar quando vejo os internacionais e de se querer andar no meio deles. Eu estou-me a cagar. Eles sangram vermelho como eu sangro também, e como todos nós. Vão à casa bem como eu vou também. Claro. Mas o Axel sempre achou isto, que eu era um grande marcalhão. Antes de shows, quando eu vi internacionais, disse logo, outra, vê lá como é que portas. Até parece que tem razão de queixa. Tinha mesmo essa ideia, até tinha mesmo essa ideia. E vi-me ali a falar com a AJ Styles, porque eu cheguei ali, vi ali pessoas, pensava que era ali e que era pensavas que era. Mas o Axel quis logo ali fazer a separação. Uma
coisa engraçada, que um dia o Joey Legend Sim. quis-lhe passar a mensagem. Isto foi no Impacto Total 3. Ok. Depois também vamos lá chegar. Claro. Mas antes que eu me esqueça, o Joey Legend foi propositadamente para o nosso balneário, Ok. mudar-se lá E bonito. e tomar lá banho. Sim. Porque, mesmo para mostrar, Bonito. não por palavras, mas por ações, a Axel, nós aqui somos todos iguais. Ok. Não há cá estrelas e Bonita atitude. vertigem. Sim, bonita atitude. Foi o único que fez isso, mas o Joey Legend fez isto. Ok. E Excelente. foi com este propósito de mente Ok, mesmo. muito bem, sim. Sim. Mesmo passar a mensagem. Muito E bem. ele nem disse, Ok. mas nós percebemos Sim, que sim. topámos todos a ideia. Sim. Nós Ok. topámos todos. Ok. Olha, tu até agora ainda não tinhas, pelo menos que eu me recordo, ou que me recordo, não te recordar que não estava lá na altura, mas de ter visto, ainda não tinhas tido a tua primeira vitória em singles. Que vem, em 2007, uma vitória contra o Pod, portanto, o Pod Abraço, vocês veem no canal também, que era o Prophet, não é? Tu vences o Prophet, portanto, estavas a falar até nesse programa que vocês já tinham em vista, e tu vences, passado uns 3 meses depois deste show, em Odmira por desqualificação, o Pod. Na tua primeira vitória em singles, teve alguma importância especial para ti por ter sido a primeira vitória? Ou Teve, foi um porque combate? Ok. eu senti o calor humano do pod Sim. com um abraço que a gente deu no ringue. Que é mais um meme que também surgiu, que não sei se conheces este, Não, que é o por acaso abraço não. amigo. Então este é novo para ti. Este é novo Muita para ti. gente, old school, Ok. se eu falar no abraço amigo, Mas eles realmente eu já sabem ouvi 2 ou 3 imediatamente pessoas com essa expressão, só que eu nunca apanhei porque, ok. Exato, lá está. O abraço amigo, sim. O abraço amigo. Ok. Está tanto detalhe que isto a gente estava aqui Ok. até amanhã. Ok. O abraço amigo, o que é que foi? Este combate também, a gente tinha ali muitos spots, não estava 100% scriptado, mas tínhamos ali muitos bullet points. Muito e um bem. deles era, ele mandava-me às cordas e fazia-me um abdominal stretch. Ok, muito bem, sim. Pronto, e depois até podia, se quisesse, ir à corda, o árbitro não via, e eu, ai, Jesus, que me está habilitando. Ok. E ele largava quando o árbitro olhasse, aquela história. Ok, sim. A minha ideia era essa. E eu faço o Irish sweep e faço a call para o coisa. Para o Ele abdominal tinha de stretch. fazer o reversal para ficar eu a correr e quando eu viesse ele. Muito bem. Ia por trás e... Mas ele atrapalhou-se, ou atrapalhámos os dois. Ok, sim. Eu acho que aqui, pá, e quando eu tenho culpa assumo, não Claro, tenho problema sim, sim. nenhum. Aqui acho que foi mais a culpa do lado Ok, dele, sim, porque claro. eu fiz a chamada, talvez ele não me tenha ouvido. Ok. Devia fazer o abdominal stretch, mas como não fez e a gente praticamente chocou, Ok. o nosso instinto foi agarrar Agarrarem-se, e ok, demos o braço. já O estou a público ver. até faz. Oh! E então, Se o público não tiver percebido, e se calhar até... quando nós O público não começámos, sabe o que é que vocês tinham combinado. eles, não, eles não sabem que dali era suposto sair um abdominal stretch, mas perceberam que houve ali qualquer ali, coisa que correu ok, mal, né? ok. Porque somos inimigos, Ok. quase mortais. Ok. Chegamos ali, Às vezes... pumba! Sim, às vezes. Oh! Seria estranho, claro, mas não seria a primeira E vez isto- que aconteceria. E é Atenção. isto o abraço amigo. Ok. Porque isto, Muito bem. isto foi cortado na Ok. versão da internet, porque este show dava num canal que era Easy Life, acho que era esse o nome, Muito bem. e dava em loop. Estava o dia todo a Estava dar. o dia todo. Em 2007, 2007, dava em loop, a gente sempre podia ver. Ok. E então este show deu, mas essa parte do abraço amigo o Axel editou. Ok, muito bem. Mas há uma versão Deseditada, não é? uma versão fancam ou qualquer coisa Ok. assim. E que isso veio a público também, as pessoas ficaram a perceber o que era o abraço amigo. Ok. Mas Aliás, pronto, este combate, sim. eh, E este combate foi no Montijo, não em Odmira. O do Montijo foi outro, foi um rematch. Mas a tu não, é ao contrário. A tua primeira vitória em singles é em julho de 2007 no Montijo e depois o rematch é que é 3 meses depois em Odmira. Assim é que é. Ao contrário. Ah, é ao contrário? É ao Então, contrário. porque O eu do realmente Odmira desisto foi assim. o primeiro. Mas- não. Ok. Ah, O show do Odmira foi o primeiro. ok. E só 3 meses depois é que é o do Montijo, é isso? Ok. Pensava que era ao contrário. Ok. Exatamente. Olha, Ultra, em 2008, tenta, se nós conseguimos ir ao intervalo com esta pergunta, ou com mais outra, já seria ótimo. Portanto, está mais ou menos à vontade, temos 12 minutos ainda. Em 2008, a ABW faz um evento em Espanha, em Lloret del Mar, em que tu vences o El Gordito. Jesus Christ. Era isso que eu queria, e perdes depois Portugal. Portanto, Eu vitória... estou a dizer bem Jesus Christ Ok. por causa do combate com o El Gordito. Sim. Mas também devia dizer Jesus Christ por causa do combate Ok. com o El Gordito, mas nem era por isso Ok. que eu estava a dizer. Antes de mais, como é que vocês vão fazer um show Lloret del Mar? Como é que isso aparece? Isso E aparece. portanto, fala-me
alguma história, portanto, as tuas recordações Histórias tinha muito. sobre o show de Era Pedro Adelman. outra entrevista inteira, só com Ok. este. Sim, mas conta-me uma Sim, ou sim, duas, ou sim, principal. sim. Como é que este show surgiu? Olha, não me lembro muito bem. Mas Ok. isto, eu acho que foi contactos do Axel. Ok. Surgiu a oportunidade de ir fazer um show pós-estudantes, numa discoteca lá que o show acabou por ter 15 pessoas. Fizeram aquilo à tarde. Ok. Olha, no dia antes, nós fomos lá para promover o show. Eles fizeram até uma promo, não era uma promo, uma espécie de um segmento. Muito bem, sim. Em que o Iceborg e o Mad Dog desatam ao brawl, aquilo estava cheio de pessoas, tudo ao rubro, mas isto à noite. Depois o show foi para aí às 3 da tarde. Estava tudo a dormir, meu. Estava tudo cerrado, tudo Claro, mocado, tudo claro. bêbado, tudo. Claro. E agora é Del Mar, claro. Agora é então. Del Mar. Claro. E a gente ficámos no hotel, Ok. pensão, Sim, onde a gente ok. ficou. Aquilo era só estudantes, wild students, Ok. aquilo era malta, só vierem gritos, coisas a partirem-se. Feito. O Iceborg praticamente destruiu o quarto dele todo. Porque aquilo já era, por um lado, os estudantes, por outro lado, os Ok. wrestlers. Claro, sim. O Foram na homem- onda, não é? O Foram na onda. homem o dono da pensão foi lá refilar Certo. com o Iceborg, acho que encontrou a cama no chão. O Iceborg queria fazer um show que se leva ao homem. Juro. Lindo. Acho que também partiram o televisor. Epá, aquilo Ok. foi mesmo. Yeah. Wild, foi uma coisa. Yeah. O Foi show também viagem de finalistas para os wrestlers, quase, não é? Eu acho que os wrestlers acabaram por se comportar ainda mais mal Olha, do do que os estantes. pelo menos os que beberam. Ok. Eu portei bem, eu confesso. Ok. Mas fui dos poucos que se portou bem. Ok. E diz-me só uma coisa, porque tu depois, ainda é 2008, tu vais trabalhar e corres quase a Espanha inteira com a NWE. Com a Federação, já agora para quem possa não saber, a Federação, onde o Ultimate Warrior lutou contra o Orlando Jordan, foi o último combate do Warrior. Ele depois disto não fez mais nenhum, para não? Se bem me recordo. Provavelmente não. Não. Pronto, se não foi o último combate do Ultimate Warrior, há de ter sido por aí contra o Orlando Jordan, que tinha estado na WWE também. E portanto, tu correste basicamente a Espanha inteira com esta Fed como staff, não chegaste a lutar? Não, neste não. Eu tive tive 2 combates em Espanha neste ano. Ok. Eu neste ano fui a Espanha várias vezes, ou seja, neste ano de 2008. 2008, é do que estamos a exatamente, falar. é do que estamos a falar. Durante o ano, entre março e setembro, Ok. acho que foi isso, em especial em junho, julho, Uhum. foi quando eu andei a percorrer Espanha. Ok. Então é assim, em março foi este show de Loré del Mar. Lutei Certo. com o Gordito, foi uma cagada. Ok. O ringue era aquele ringue, já era o ringue do WP, do tal que fomos lá buscar. Muito bem. O ringue, aquele ringue era horrível. É o meu least favorite ring de sempre. Que era o primeiro do WP. O primeiro do Sim. WP. Isso. Porque aquilo, pá, Claro. as cordas a gente nunca conseguia coisa bem. Não era um bom ringue, não é? Não era um bom ringue. Sim. Não era seguro, Claro. as tábuas aleijavam, não sei qual foi a ideia deles, eles meteram uma tábua lá, assim, coisa, aquilo não cedia nada, ou seja, meteram uma tábua no lugar da mola, Já estou a perceber. Aí, então aquilo ainda cedia pois, menos do claro. que se não tivesse lá nada, porque nem era flexível. Se calhar era para não rasgar ou qualquer coisa, porque depois com tanta Se gente calhar a cair estava lá ali, algum buraco, ou isso. eu só sei que levei com um Ok. Doomsday Device, porque Aqui a em gente cima da antes, tábua? Ai, eu sei que fiquei sem ar, Pois é, senti-me a morrer, claro. porque acho que foi mesmo aí em cima. Foi um Doomsday Device porque foi na Battle Royale e Ok. na altura alguém meteu às cavalitas e Ok. acho que foi o Pod, não sei, que fez a clothesline lá de cima e o outro caiu. Ok. Não, eu não dei o mortal, mas foi Ok. tipo, ele caiu junto Bem. comigo e eu caí de Isso. costas. Bem. Mas naquele ringue matava qualquer pessoa. Ok. Na Battle Royale. Depois lutei com o Gordito, foi um dos piores combates que eu já tive na minha vida. Ok. O Axel, quando o combate acabou, o Axel chamou-me e diz-me assim: Gás, o que é que se passou, Gás? O que é que se passou? E eu nem eu sabia o que é que se tinha passado. Pois, Mas não tivemos química, não. Claro, O acontece. El Gordito é assim. O El Gordito, como lutador, não. Ok. Como treinador, na minha modesta opinião, e isto é uma daquelas unpopular opinions que eu acho que nunca ouvi ninguém com esta opinião igual à minha, mas é a minha opinião. Claro. Para mim foi o melhor treinador de wrestling que Portugal já teve. Ok. O que não deixa de ser engraçado, como é que alguém como lutador não é grande, Pois, não é. Mas às vezes, como treinador, mas isto Mourinho acontece também, muito. Mourinho também não era grande jogador e Então, é um ótimo treinador. exato. Pá,
Às Como vezes não é treinador, bem- Sim. quais Bemas, quais Red Eagles, quais a sério. Não estou a dizer que os outros são maus, Sim, mas sim, este sim. é... Achavas que este era melhor, Sim. não é? Mas tu, neste ano de 2008, tu basicamente fazes combates todos os meses à mesma pela APW. Portanto, tu ias e vinhas a Espanha, porque em todos os meses deste ano, tu tens, pelo menos no CV que eu tenho, tu tens combates pela APW. Tens aí a lista. Ah, não, por acaso a lista não Pois, tirar. Mas, não foi assim tanto quanto isso, mas Não. nesta altura ocorreu o Impacto Total 2. Ok, por acaso até tenho aqui a lista, sim senhor, acho eu. Não tenho, mas podemos. Mas vai aí dizendo que eu se calhar arranjo aqui a lista. Olha, estou sem internet. Então deixa estar. Bummer. Vai de cabeça. Mas no Cage Match, pelo menos, tu tens combates basicamente todos os meses No Cage Match? de 2008. Naquele Cage Match entre o Mad Dog e o... Não, no Cage Match no site. No site Não, mas Cage é que Match. eu vou dizer... Eu estava Ok. a confundir porque no Impacto Total 2 houve um Cage Match. E pensava que Ah, estavas a muito referir bem, a esse estou show. a perceber. Por isso é que Não. eu... Ok, no cagematch.net, exato. Sim. Olha, não tenho, porque agora é que Sim, estou a ver, sim. não tenho internet porque tive de trazer Vai, extensão. vai tudo de cabeça. Ok. Mas eu tenho a ideia que não foi tanto assim. Aliás, em 2008 eu até estive bastante parado. Ok, Porque eu também tive uma lesão em 2008 nos Açores. muito bem. Mas ainda um bocadinho mais para trás. Impacto Total 2, que foi em março. Foi depois de Glória del Mar, um bocadinho. Foi 2 semanas depois, por aí. Ok. Lutei com o Dynamite. Portanto, em Glória del Mar tive um combate de merda com o El Guardito. E no Impacto Total 2 tive um combate de bosta. Ok. Desta Mas vez depois- não literal. Ok, mas depois durante o ano tu não tens uma série de combates com a APW? Não. Não? Ok, então há Em qualquer 2008 coisa. não. Em 2008. Pelo contrário, tive Ok. muito pouco. Ok. Em 2008, Sim. o que aconteceu foi que depois surgiu a WSW. Não, isso já lá vamos. Eu estava a dizer, Ok. porque isso é em setembro de 2008, a World Stars of Eu já Wrestling. sei o que é que tu estás a dizer. Mas até lá, no Cage Match aparecem pelo menos uns 5 combates, tipo um por mês. Não sei se contra o Tony de Portugal. Em 2008 não. Não, foi mais à frente, não é? Mais à frente, Sim, não, sim. mas olha. Ok, sem problema, sem problema. Não é por aí, porque também não há de ser nada, não há de ser nada de muito relevante com toda a certeza. Portanto, para É assim, muito sinceramente, Sim. o que é mais relevante nestes combates são as histórias de bastidores. Só que Ok. isso era uma entrevista de 6 horas. Mas Ou mais, na minha ou opinião mais. era o mais interessante. ou mais até. Na minha opinião era o mais interessante, Olha, era isso mesmo. mas é que nós já vamos numa hora e meia de entrevista e ainda não temos sequer um terço, ainda não chegámos a um terço Isto vai correr das tão mal. perguntas. Com calma, não. Voltem para a segunda parte, a primeira parte termina aqui. Voltem para a segunda parte, nós temos aqui ainda muitos temas para falar. Temas, algum deles até, eu diria, quase polémicos ou míticos do wrestling nacional, como o combate do Sami Zayn, o facto do título da APW ter ficado vacant, que são ainda hoje histórias que surgem, vá lá, ou que vão surgindo do wrestling português. Portanto, voltem para a segunda parte, nós também vamos voltar. Ultra, obrigado. Nós voltamos para a semana, ou acho eu para a semana, a partida será para a semana. Se não for, o vídeo há de aparecer antes do 7º dia, a partir do dia desta entrevista, que normalmente é de quarta para quarta, mas até pode ser um bocadinho antes, talvez ali para sábado e domingo. Obrigado a todos, voltem para a semana. Voltamos com a mesma roupa.